Gente, dando continuidade então ao nosso estudo das excludentes da ilicitude, vamos fazer a análise das outras duas figuras previstas lá no artigo 23, no inciso 3º, quais sejam o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, o exercício regular do direito. Bom, primeiramente, em relação ao estrito cumprimento do dever legal, e também em relação ao exercício regular do direito, diferentemente do que aconteceu em relação ao estado de necessidade e à legítima defesa, nós não temos uma especificação em relação à sua caracterização, como foi feito em relação a essas duas primeiras excludentes que eu citei. De modo que, para que nós possamos, de fato, compreender a dimensão e as hipóteses de caracterização propriamente dessas duas figuras, nós precisamos, em boa parte, contar com o auxílio da doutrina e da jurisprudência, já que a lei simplesmente faz menção a essas duas figuras, sem, contudo, esmiuçar de maneira mais detalhada, de maneira mais detida, os seus requisitos. Bom, com relação ao dever legal, ao estrito cumprimento do dever legal, a primeira observação que se impõe diz respeito ao fato de dever legal. O que é o dever legal? Bom, numa primeira análise, a gente pode pensar que o dever legal é aquele dever que emana da lei. Bom, isso é mais amplo. O dever legal ele é mais amplo do que aquele dever que emana tão somente da lei, né? Da lei, se a gente for pensar lei em sentido estrito, não. Vamos considerar que o dever legal aqui referido é o dever que emana de qualquer fonte normativa. Então pode ser lei no sentido genérico e até mesmo atos administrativos de caráter geral. Como eu havia lhes dito também, a própria sentença judicial, ela pode figurar como fonte desse dever legal. E esse dever legal, inclusive, não necessariamente precisa ser um dever que tenha conteúdo penal, como nós vamos observar na sequência. Além do dever legal, portanto, nós precisamos que que esse dever, ele se dê ou ele seja efetivado no estrito cumprimento. Bom, esse estrito cumprimento, ele acaba nos levando a observar que, em maior parte, essa excludente, não podemos falar que unicamente, mas essa excludente, ela incumbe principalmente aos agentes públicos, tá? Mas, eventualmente, nós podemos ter os particulares também. Mas, como a decorrência, né, do cumprimento desse dever é lei, ainda que lei no sentido mais amplo da palavra, via de regra, nós vamos observar a alegação, ou a possível alegação dessa excludente por parte de agentes públicos, certo? O fato é que é fundamental que o cumprimento desse dever se dê realmente nos estritos termos estabelecidos pela norma. Inclusive, em relação aos agentes públicos, né, eventualmente, se eu tenho cumprimento desse dever em inobservância àquilo que é preceituado pela norma, nós podemos ter, inclusive, a configuração do delito de abuso de autoridade. Agora, além disso, além de observar esses requisitos mais genéricos, né? Olha, então um dever legal, qualquer tipo de dever que emane de uma fonte normativa, estrito, quer dizer, cumprido realmente nos exatos termos estabelecidos pela norma, e eu preciso do elemento subjetivo. O sujeito tem que saber que está agindo no estrito cumprimento do dever legal, né? Isso é importante, embora, como eu já havia dito a vocês, muitas vezes difícil a caracterização, porque tudo que está no plano, né? No plano do ânimos, das intenções, no plano psíquico do agente, é naturalmente de difícil apuração. Ainda em relação ao estrito cumprimento do dever legal, é importante observar que ele é incompatível com a figura dos crimes culposos, né? Não dá pra gente falar em dever legal e ao mesmo tempo pensar que alguém está obrigado, esse dever legal, ele não vai obrigar ninguém a agir com violação do dever objetivo de cuidado, que é o que a gente observa na culpa.
No caso de concurso de agentes, vale destacar que o estrito cumprimento do dever legal, ele se estende a coautores e partícipes, embora esse tema ainda seja um tema novo pra gente, vamos estudar isso um pouco mais adiante, mas se aquele suposto fato típico e ilícito foi praticado no estrito cumprimento do dever legal, o reconhecimento da justificante se estende aos eventuais coautores e partícipes. Agora, para que a gente possa realmente compreender, eu acho sempre importante reforçar, trazendo exemplos esses que foram de maneira até exaustiva falados com vocês em sala de aula, mas fica aqui ficam registradas algumas menções a exemplos clássicos que nos fazem compreender muito bem as situações caracterizadoras do estrito cumprimento do dever legal. Vamos nos lembrar do oficial de justiça, o oficial de justiça que arromba a porta para cumprir um mandado, que mandado que seja, um mandado de busca e apreensão. O oficial de justiça, ele não é atendido pelo morador, né, objeto do cumprimento desse mandado, sujeito a ser intimado, a ser citado, dependendo da situação. E o oficial de justiça, ele arromba a porta do domicílio para que ele possa apreender ali aquele bem, objeto do mandado de busca e apreensão. Olha, em tese, nós poderíamos enxergar a prática de violação de domicílio, mas, vejam só, o oficial de justiça está no estrito cumprimento do dever legal. Do mesmo modo, o policial, o agente de segurança pública, que precisa empreender uma prisão em flagrante, né? Nós sabemos que os agentes de segurança pública, eles têm, inclusive, a obrigação de empreender o flagrante que a gente chama de flagrante obrigatório. Olha, o sujeito policial, ele vai efetuar uma prisão em flagrante e quando ele efetua aquela prisão em flagrante, para conter o criminoso que pretende fugir, o sujeito precisa empregar um grau ali aceitável, digamos, de força, causando algumas lesões corporais. Veja, o policial vai responder pelo crime de lesão corporal leve, ou às vezes até eventualmente uma lesão mais grave. Olha, se o policial está no estrito cumprimento do dever legal, fica a ilicitude do fato afastada. Assim como um exemplo que eu também procurei dar para vocês em sala de aula, o juiz que quando na sentença, ao realizar a dosimetria da pena, ele avalia de maneira negativa a conduta, a personalidade daquele sujeito que responde pela prática da infração penal. Então o juiz emite um conceito altamente desfavorável àquele sujeito na sua sentença. O juiz poderia estar praticando um crime contra a honra, um crime de injúria, um crime de difamação. Não, tá? O juiz, ao sentenciar, ao realizar essa fase, que é uma fase que a gente tem quando da condenação e do estabelecimento da pena, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Agora, a figura do exercício regular do direito, da mesma maneira, menção lá no artigo 23, inciso 3º, mas a lei não estabelecendo quais são os seus requisitos objetivos, a lei não define os limites. E quando a gente fala do direito, o que seria esse direito? Olha, a gente vai falar que direito abrange todo e qualquer direito reconhecido pela ordem jurídica, tá? Então, a princípio, nós podemos reconhecer todo e qualquer direito reconhecido pela ordem jurídica. Agora, essa é uma excludente, essa é uma justificante que se dirige aos cidadãos em geral. Qualquer um de nós podemos alegar, lógico, né, presentes essas situações caracterizadoras, e sempre se fala muito, né, a observância de um ideal de proporcionalidade, porque aqui a gente não tem exatamente, olha, exercício regular. Esse regular do direito, ele está, de certo modo, ligado assim, a um exercício correto, a um exercício proporcional, a um exercício que não seja abusivo, porque senão o próprio direito, né, poderia ficar comprometido, né? O exercício desse direito, ele não é ilimitado, como nós muito bem sabemos. Portanto, eu até gosto sempre de falar, olha, gente, o artigo 345 do Código Penal, ele fala que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Isso é importante que nós observemos, salvo quando a lei permite,
né? Porque nós temos o crime aí de exercício arbitrário das próprias razões. Via de regra, nós não podemos fazer justiça, nós vencemos essa fase, principalmente em matéria penal da autotutela. Lógico que existem ainda alguns resquícios, e a legítima defesa é um desses resquícios, o estado de necessidade, assim como o próprio exercício regular de um direito. Quais situações, quais são os casos nos quais nós observamos de maneira patente, de maneira clara, o exercício regular de um direito? Olha, é muito comum se falar dessa excludente da ilicitude, por exemplo, em práticas desportivas. No futebol, os sujeitos que entram numa partida de futebol, cientes das regras, atuando segundo as regras daquele esporte, se eventualmente houve lá um choque, né, um choque que não configure naturalmente nenhuma entrada mais dura, intencional ou coisa do tipo, houve um choque ali entre os jogadores numa dividida. Olha, coisas do futebol, tá? Então aquele jogador que eventualmente atingiu o outro, ele vai responder por lesão corporal? Não, tá? Estaria reconhecido o exercício regular do direito. Então, o exercício regular do direito é a excludente que a gente observa para afastar a responsabilidade criminal nessas práticas desportivas. Muito comum o exemplo dos pugilistas, né? Lutadores de boxe, lutadores de MMA, porque nós sabemos que são esportes bastante violentos e o sujeito, quando entra ali no ringue, no octógono, né? Ou coisa que o valha, desde que nos termos da regra, pode ser que um golpe que lhe tenha sido desferido, um golpe de acordo com as regras do esporte, esse golpe pode ser um golpe mortal. E aí o sujeito foi e entrou com jab direto, acertou em cheio e acabou por causar traumatismo craniano, levando o seu adversário no ringue a óbito. E aí, responde pela prática de homicídio doloso, qualificado? Não. Se agindo de acordo com as regras da prática desportiva, exercício regular do direito. Outro exemplo também recorrente, até importante a gente observar para distinguir do que eu falei em relação ao estrito cumprimento do dever legal, se dá em relação à possibilidade de flagrante facultativo. Nós sabemos que qualquer um de nós, qualquer do povo, pode empreender uma prisão em flagrante. Tá? Então, diante da prática de uma infração penal, me deparo ali com uma prática de infração penal e resolvo empreender a prisão em flagrante daquele sujeito, do meliante, tá? Bom, como é que fica a situação? Precisei empregar força para contê-lo, digamos, ou precisei deixar o sujeito em cárcere privado, imagina, até a chegada da polícia. Olha, essa situação é uma situação na qual nós poderíamos enxergar o exercício regular do direito. Atenção, porque quando o sujeito tem a obrigação, ele tem o dever legal, vejam a diferença, o policial ele tem o dever legal de efetuar a prisão. Então, quando ele precisa empregar força, qual é a excludente que a ele incumbe? Incumbiria alegar o estrito cumprimento do dever legal. O particular ele não tem a obrigação, ele não tem o dever, ele tem o direito de efetuar, de implementar essa prisão em flagrante. Se o faz, o policial, o qualquer do povo, ele poderá alegar o exercício regular de um direito, certo? Existem ainda alguns exemplos, e esse é um ponto importante, abrangendo aquilo que nós chamamos de jus corrigendi, né? O direito de correção, por exemplo, dos pais em relação aos filhos, principalmente pais em relação aos filhos, porque antes falava muito de professores em relação a alunos, né? Menores, vamos imaginar. Mas esse direito, esse jus corrigendi, hoje é uma questão muito contestável, às vezes esses castigos que a escola impõe, né? Escolinha, coloca a criancinha lá na cadeirinha do pensamento, isso aí é bem controverso, tá? Então, não vou nem entrar nessa esfera porque a gente corre o risco de fazer alguma afirmativa categórica que possa ser equivocada. Agora, o direito dos pais em relação aos filhos, o jus corrigendi. Olha, o pai pode colocar o filho de castigo, deixar ele no quarto, trancado, uma tarde, sem televisão, sem tablet. Pode, tá? Não, mas peraí, isso é cárcere privado? Não. Por quê? Porque está no exercício regular do direito.
tá? Agora, lógico, nós sabemos que desde o advento, né, da lei da palmada, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão física é tolerada, tá? Então não venha falar, não, aquele beliscão, olha, se deixou marca, então não vale, né? Foi-se o tempo em que se corrigiam as crianças, ou às vezes os adolescentes também, e outros já adultos, com base na violência física, tá? Alguns acham que eram tempos melhores, né? Mas enfim, tá, gente? Então, com isso, a gente rememorou todas as nossas excludentes da ilicitude, valendo fazer um destaque à figura do consentimento do ofendido, que, como eu havia dito para vocês, o consentimento do ofendido, na verdade, não tem previsão na lei, é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Agora, existem algumas situações nas quais nós temos um bem jurídico disponível e mais, há realmente capacidade para consentir por parte daquele agente que nós não enxergaremos propriamente a prática criminosa. Numa primeira análise, a conduta poderá ser até típica, mas a conduta não seria ilícita. Mas qual é a excludente? Qual é a justificante? A justificante aqui no caso seria o consentimento do ofendido como uma causa supralegal, não está na lei. Agora, valendo mais uma vez frisar, é preciso que esse consentimento seja válido e é preciso que eu esteja diante de um bem jurídico disponível, tá? E aí valem esses exemplos, o tatuador, quando o sujeito realmente anuiu, o sujeito quis, lembrando que esse consentimento ele tem que ser anterior ou concomitante àquela prática supostamente típica. Criança, outro dia eu tava lembrando desse outro também que eu não dei pra vocês em sala de aula, esse exemplo. A criancinha, menininha, quando nasce e os pais já furam a orelha da criança no hospital. E aí? Nesse caso, a capacidade de consentimento da criança não tem, né? Mas é suprida pelos pais. Então, olha, a pessoa da farmácia ou a enfermeira que furou a orelhinha, tá praticando lesão corporal? Não, tá? O que nós temos aí? Essa causa supralegal, ok? Então, depois nós continuamos com culpabilidade. Obrigada, gente.